Às vezes parece que é impossível você vislumbrar cenários de futuro que sejam mais agradáveis para você quando já tem um tempo que você não vive isso. Ou então parece que é impossível você começar a sorrir quando há tanto tempo uma angústia ali passou a tomar conta do seu peito. E por mais que a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico e de bipolaridade sejam coisas, né, que são já conhecidas por nós há bastante tempo, tenho percebido pelas pessoas que eu venho conversando ultimamente que nos últimos tempos, nos últimos meses, todas essas coisas elas têm se potencializado muito. A cada, sei lá, uma pessoa a cada 3 que eu converso parece que estão sentindo essas coisas. Então, por conta disso que eu decidi trazer essa reflexão aqui com você e te passar um exercício, uma prática que pode te ajudar a sair desse estado pouco a pouco, né? Quando você pratica e faz aquilo que tem que ser feito. Quando a gente fala sobre essa, pô, é impossível, né? Você não consegue vislumbrar. O que é impossível? Quero que você pense nessa palavra em inglês, tá? Porque o que aconteceu? Esses dias eu vi um cara com uma camiseta escrito impossible. Disso eu me veio uma reflexão que eu vou trazer aqui para vocês hoje, junto com a prática também. Então, assim, impossible, o que significa? Impossível, né? Você pode dizer, ué, impossível. Tá, mas eu quero que você olhe direito para essa palavra. Vou deixar um tempo aqui na tela para você realmente olhar e ver se realmente é isso que você vê. Olhou? Conseguiu perceber alguma coisa diferente? Tá, eu vou agora colocar a mesma palavra, só que destacando numa outra cor o começo dela, tá? Olha só. Quando a gente olha dessa forma, I am possible. Eu sou possível. Perceba que é a mesma palavra, mas você trocando o olhar sobre essa palavra, o significado que ela tem é outro. É um exemplo meio bobinho, mas é porque eu gosto desses exemplos, porque fica didático, fica fácil de entender. Então perceba que a palavra impossível, ela tem um significado, tem uma carga emocional, ela, né, representa algo que realmente não é possível. Agora, a mesma palavra, se você trocar o olhar, você percebe como I am possible. Eu sou possível. E esse exemplo bobinho foi para introduzir você nesse exercício que eu quero te passar, que é você trocar o olhar que você tem sobre as coisas. E mais do que isso, é você zerar o olhar sobre as coisas e olhar para tudo como se fosse a primeira vez. Porque a gente acaba tendo uma memória daquilo que a gente vive e a gente acaba reproduzindo essa memória através, né, das situações. Então, por exemplo, se você teve um relacionamento e a pessoa te traiu, tá? Um exemplo. Você ficou com uma carga ali negativa sobre relacionamentos, né? Você, putz, as pessoas não prestam, não sei o quê. E ficou com aquilo ali. Quando você conhecer uma outra pessoa e for começar a se relacionar, pode ser, provavelmente aconteça, que exista uma insegurança porque você tem uma memória do seu relacionamento passado. Então, o olhar que você vai ter para esse novo relacionamento, ele não vai ser zerado, não vai ser vazio, ele vai ter uma carga. Então, assim, é importante a gente aprender com as experiências, certo? Não é tipo assim, Eu fui feito de trouxa e vou fingir que não, agora tudo a primeira vez. não. A gente pode absorver um conhecimento de uma experiência, mas ainda assim dar chance para novas experiências de uma forma que seja livre dessas memórias emocionais. Então, assim, o aprendizado que a gente tem com as experiências não é apenas emocional. Você, através ali de um fator emocional, mental, você consegue absorver a experiência, mas quando ela é absorvida, ela já não está mais no emocional. Ela já incorporou no teu ser, então ela não tá mais ali no nível da mente do emocional. Só que é preciso que essa experiência, esse aprendizado, seja devidamente incorporado. Se você não quer olhar direito para aquilo, se você não quer, de fato, encarar aquela situação com um viés de todas as coisas têm algo a me ensinar, você acaba se colocando como vítima. E quando você se coloca como vítima, você não aprende, você é o coitadinho do mundo. Ai, meu Deus, todo mundo faz mal pra mim, né? Não, você não é a vítima do mundo.
Ninguém é vítima do mundo. Se você absorve o aprendizado, você já, pronto, liberou o emocional, liberou o mental. Agora você é uma pessoa mais madura naquele aspecto que você aprendeu, só que ainda assim você tem a leveza, justamente por ter essa maturidade, você traz a leveza daquilo. E aí você está livre para se relacionar com outra pessoa de uma forma a não trazer uma bagagem emocional pesada, que vai acabar, consequentemente, sabotando esse próximo relacionamento. Eu tô dando um exemplo de relacionamento, mas assim, olha para isso, para todas as áreas da sua vida. E eu quero deixar esse exercício para você, sempre que você for, por exemplo, tem muita gente com questões familiares, né? Com pai, com mãe. Sempre que você for olhar para sua mãe, para o seu pai, olha para eles como se fosse a primeira vez. Sabe, assim, quando você era um bebezinho, recém-nascido, você tinha todos esses pensamentos, essas emoções, esse rancor que você tem? Não. Então, o que esse exercício faz? Ele ajuda a gente a ficar um vazio, desprogramar tudo aquilo que a gente, através das experiências e das coisas todas, a gente foi programando e, consequentemente, repetindo. Eu não gosto de usar o termo de reprogramação mental, enfim. Eu entendo que essa questão da reprogramação é tipo assim, você desinstala, substitui um programa por outro programa. Reprogramou, né? Mas a gente não precisa instalar nenhum programa. A gente tem que desprogramar os programas existentes para que fique só aquilo que é. E o que é? Você vai descobrir quando você desprogramar. Porque a nossa natureza não é angústia, não é ansiedade, não é tristeza. Nossa natureza é alegria. Nossa natureza é perfeição. Só que a nossa mente foi programando cada vez mais tanto coisas que o mundo quer que a gente seja, ou que a família quer que a gente seja, ou que o social como um todo espera que nós sejamos. Só que quando você aceita todas essas sugestões, que é muito fácil aceitar, porque a gente está inserido nesse campo, né? Você acaba se frustrando, porque você nunca vai conseguir ser aquilo que esperam. E você não precisa ser aquilo que esperam, você precisa lembrar quem você é. E isso está muito além da mente. Tem uma frase de Einstein, que eu até deixei separada aqui, que fala o seguinte, ó. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. É preciso ir mais longe. Eu penso várias vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em um grande silêncio e a verdade me é revelada. Então, olha que forte que é isso. Quando a gente fica buscando, é muito mental, a gente está no nível mental. Mas quando a gente consegue silenciar e ficar nesse estado vazio, a resposta vem. Então, a nossa sociedade, ela acabou deturpando muitos termos, né? Que faz com que isso daí gerou crenças. Por exemplo, o vazio existencial é visto como um significado negativo. A pessoa tá no vazio existencial. Só que, se a gente for pensar que a nossa natureza é um vazio, a nossa existência é o próprio vazio, então, no caso, o vazio existencial seria alegria plena. E essa alegria plena que eu falo não tem a ver com felicidade exacerbada que a gente está acostumado, a picos de felicidade, né, de momentos que a gente vive. Não, é uma alegria calminha, é uma serenidade, é uma paz. Só que a gente tende a achar que o vazio existencial é negativo. Por quê? Porque quando a pessoa se encontra num estado de vazio existencial como é colocado hoje, é porque ela ainda espera que o mundo seja como ela quer. E ela tá frustrada porque as coisas não funcionam como a mente dela programou para funcionar. Ou como ela quer que as coisas funcionem. A vida, ela simplesmente é. Aquilo que a gente espera dela, simplesmente é algo que a gente criou com o nosso ego, né? Que seria ali nosso mental, enfim. A gente quer que as coisas sejam de um jeito, mas as coisas são como elas são. E quando a gente entende que nada é bom ou ruim, e tudo aquilo que faz parte do que a gente chama de bom e ruim, ele está dentro daquilo que é perfeito, a paz começa a surgir aqui dentro. Então, uma outra frase que eu gostaria de ler aqui para vocês é do Robert Adams, que fala o seguinte: existe apenas uma decisão que você precisa fazer. Você está trabalhando a sua liberdade ou você está aceitando a sua escravidão? Basicamente, essas duas
né, escolhas que a gente tem. Quando a gente trabalha liberdade, é no sentido, que liberdade é essa? A liberdade de você entender cada vez mais que a escravidão é aquilo que você espera ser, aquilo que a sua mente programou para você ser, todos esses programas que foram instalados. Então, quando você começa a desprogramar tudo isso, você está trabalhando a favor da sua liberdade. Quando você não olha para nada disso e continua executando os mesmos programas, né? Acontece o quê? A frustração, a tristeza, e você aceitou a escravidão. Uma última frase, que é um pouquinho polêmica, mas eu acredito que vai fazer sentido no contexto que eu trouxe. A maior verdade é excluir, não adicionar. Para se livrar das coisas que você acredita agora. Então, se esvazie totalmente e completamente. Todas as suas ideias, seus sentimentos, todos precisam ser esvaziados por você. Quando você se torna totalmente e completamente vazio, não há nada que você tenha que fazer para preenchê-los novamente. O vazio é a realização. O vazio é Brahma. O vazio é eu. O vazio é a sua natureza real. Também uma frase do Robert Adams. Então, pode parecer um pouco abstrato, né, tudo isso do vazio, mas assim, trazendo até essa questão do olhar pela primeira vez, perceba até coisas cotidianas. Eu gosto de dar mais exemplos para ficar um pouco mais palpável. Uma música que você goste. Digamos que você relaciona essa música com, sei lá, uma pessoa que você está se relacionando. Vou dar de novo o exemplo dos relacionamentos, porque eu sei que a galera gosta desse tópico, né? Então, assim, você escuta uma música e pensa na fulaninha ou no fulaninho lá. Então, existe uma carga emocional relacionada com aquela música. Digamos que anos depois, você já nem tá mais com a pessoa, não lembra mais, tá com outra pessoa, quando você escuta aquela música, às vezes a pessoa fala, essa música não, porque me lembra fulano, não gosto. Só que assim, você poderia escutar novamente aquela música, só que agora pensando ou numa outra pessoa, ou então não pensando em ninguém, só curtindo a música. Ou então você escuta uma outra música que não te lembre ninguém, mas cada vez que você escuta pode ser a primeira vez, porque você, dependendo do estado de consciência que você está naquele momento, a música vai te trazer insights diferentes, você vai ter a percepção da música diferente. É a mesma coisa um livro, que a gente fala que cada vez que você lê, parece que o livro é vivo, que cada vez você entende uma coisa diferente, e de fato é, porque você também é vivo e a gente está em constante movimento, constante evolução. Quanto mais nossa consciência evolui, mais você consegue adentrar em camadas de profundidade maior daquele livro. Então é um novo olhar de fato. Só que a questão é, o nosso olhar ele é viciado, porque a gente cria memórias com as experiências. Então se a gente aprender a desprogramar o nosso olhar e todo dia, cada vez mais, você exercitar isso. Olhe para tudo como se fosse a primeira vez. Isso vai te limpar de ressentimento, mágoa, de uma tristeza. Porque a pessoa, por exemplo, que tá ali, né, vivendo numa tristeza mais profunda, perto de uma depressão, ela já acorda, putz, ai, nossa, ontem foi horrível, hoje acordei de volta. Não precisa ser igual ontem. Hoje é um novo dia. Aprenda a olhar para as coisas de uma forma diferente. A maior parte, eu não vou dizer 100%, né, para não generalizar, mas grande parte das questões, da problemática humana é a forma de olhar para o mundo. Porque, digamos que 100 pessoas estão passando por uma mesma experiência. Não vai ser a mesma experiência. Porque cada uma vai entender aquilo de uma forma diferente. Cada uma vai ter um olhar para aquela situação, de acordo com o seu nível de consciência. Então, que a gente possa cada vez mais exercitar esse olhar de esvaziamento, de olhar para tudo como se fosse novo, porque de fato é. O que tá igual? Só a memória, só que a vida não é memória, a vida é viva. A vida tá aqui e agora, acontecendo a cada instante, se renovando. Então, quanto mais a gente entende isso, mais a gente consegue alcançar essa paz, que é aquilo que de fato você é. Então é isso, espero que tenha feito sentido. Até mais!